Hoje eu quero saber qual é a tua experiência, a tua percepção, o teu gosto pessoal, aquilo que tens utilizado com maior frequência no que diz respeito a frameworks de CSS no desenvolvimento para a web. Estamos aqui fundamentalmente a falar da parte de front-end, isto é, frameworks de CSS que, para que tu possas estar mais rapidamente a desenvolver as tuas soluções de front-end, não tenhas que escrever CSS puro. Existe aqui um ranking que eu fui capturar da internet e que me pareceu ser um pouco bem aproximado daquilo que é a realidade atual em 2024. Temos ali o Tailwind CSS lá no topo, cada vez com um crescimento maior em termos de adoção por parte da comunidade de programadores front-end. Depois continuamos com o velhinho Bootstrap, que continua a ser atualizado e é muito utilizado porque é muito simples, é quase um CSS out of the box, prontinho a utilizar para tornar os nossos sites responsivos e com algum aspecto visual mais agradável. Depois temos o Bulma, temos o Semantic UI, Foundation, temos também o Materialize e por aí vai. Temos depois lá para baixo a construção de CSS puro e para aqueles que ainda não gostam de adotar uma biblioteca ou uma framework de CSS. E a pergunta que eu deixo para que tu possas colocar aí na secção dos comentários deste vídeo é: qual destas bibliotecas tu já usaste e qual foi aquela com a qual tu mais te identificaste em termos de produtividade? E apenas para quem não conhece e por esta ordem que aqui está mais ou menos expressa, falemos aqui um bocadinho sobre o Tailwind. O Tailwind CSS é uma framework muito presente no ecossistema do JavaScript. Quem faz construção de aplicações com o Next.js, React, Vue, Angular, tradicionalmente usa o Tailwind CSS. Aliás, normalmente nem sequer usam outro tipo de framework, é esta que aqui está, e na maior parte dos casos os exemplos que vais encontrar na comunidade vão ser baseados sempre em layouts com Tailwind CSS. Se és do ecossistema do PHP, por exemplo, o Laravel e em particular o Livewire tira muito partido também da questão do Tailwind CSS. Depois temos o velhinho Bootstrap, que continua a ser utilizado em muitas soluções porque permite uma rapidez de desenvolvimento muito grande. Ao contrário do que acontece com o Tailwind CSS, o Bootstrap é um bocadinho mais reduzido em termos de envenenamento do código de HTML, isto é, não vai deixar ali o HTML tão verboso, mas obviamente sendo ainda uma framework atualizada e que continua a ser muito utilizada, o Tailwind, como tivemos a ocasião de ver, está a ganhar cada vez mais terreno, independentemente da stack de desenvolvimento. Depois vamos para aquelas que são mais marginais, o caso do Bulma, que é uma framework de CSS moderna, é gratuita também, pode ser utilizada para o desenvolvimento das tuas aplicações. Temos também aqui a Semantic UI, que é utilizada também em alguns contextos, a Foundation também. Eu nunca utilizei estas últimas que aqui referi, por conseguinte não te posso dar uma resposta avalizada sobre a qualidade de cada uma destas frameworks. O Tailwind sim e o Bootstrap também, mas estas outras eu nunca utilizei. E depois temos ainda o Materialize UI e por aí vai. De qualquer das formas, relativamente a esta tabela que aqui é apresentada, gostaria muito de saber qual é a tua opinião para que possamos partilhar dentro desta comunidade do meu canal do YouTube as reviews que possam surgir aí da comunidade para que todos nós que queremos desenvolver competências nesta área do CSS, etc., possamos também ter alguma orientação por parte dos nossos companheiros de batalha sobre o que é que acham de cada uma destas frameworks. Quem já utilizou o Tailwind CSS, pois muito bem que diga aí quais são as grandes vantagens que encontra nesta framework e também as desvantagens que eventualmente tenham encontrado. O mesmo para o Bootstrap, que para quem já utilizou o Bulma era muito interessante termos alguns comentários que nos referissem à experiência, assim como no Semantic UI e nas restantes soluções que estão para os lugares mais do fundo. É importante percebermos que o CSS foi criado para dar um aspecto visual agradável às nossas aplicações e, acima de tudo, também para as transformar em aplicações responsivas. O que é que isso significa na prática? Que nós conseguimos desenvolver uma solução para a web que funciona em qualquer dispositivo, independentemente das dimensões do seu ecrã, que era algo que há alguns anos atrás não era equacionado, isto é, existiam
websites, por exemplo, que tinham uma versão desktop e tinham depois uma versão completamente diferente em mobile, exatamente porque não existiam estas frameworks que agilizavam os processos de responsividade dos sites. O CSS evoluiu bastante, o CSS transformou-se numa linguagem de marcação mais complexa, já começa a ficar próximo de uma linguagem de programação, porque tem funções, já permite criar ali alguns contextos condicionais, etc. Não sabemos muito bem para onde irá caminhar o CSS, mas ele é fundamental para o desenvolvimento de qualquer solução web. Fica a secção dos comentários aberta para que tu possas emitir a tua opinião e a tua experiência, acima de tudo, com a utilização de qualquer uma destas frameworks, para que nós podemos também ficar enriquecidos com o teu próprio conhecimento.